A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, teve uma irmã que mandou uma pergunta via e-mail para o canal. E essa irmã, ela foi bem taxativa, né? Ela disse assim: irmão Paulo, eu tenho uma dúvida a respeito daquela passagem na Bíblia sobre Daniel nas covas dos leões. Isto mesmo. E ela me fez uma pergunta, irmãos, que eu creio, eu creio que é bem polêmica essa pergunta que está na Bíblia. Eu vou ler primeiro Daniel 6, que nós vamos chegar até essa pergunta que a irmã fez. Até essa pergunta, que vocês vão entender eu lendo o Daniel 6, que é Daniel nas covas dos leões. Daniel 6, e pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não achamos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e príncipes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado nas covas dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição, e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, o rei Dário assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei e, a respeito do edito real, disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, fosse lançado nas covas dos leões? Respondeu o rei dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, e palavra de rei naquela época não voltava atrás. Então responderam ao rei dizendo-lhe: Daniel, que é um dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado a favor de Daniel, e propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar, como se diz. Não pode voltar atrás, tem que jogar nas covas dos leões. Então o rei ordenou que trouxeram a Daniel
e lançaram-o nas covas dos leões. E, falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse: ó rei, a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo. O rei já sabia que servia o Deus vivo. Dá-se-ia o caso que teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido nenhum delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles, olha só, os homens que acusaram Daniel foram trazidos e jogados nas covas dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e seu reino não se pode destruir. O seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou o reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Irmão, para já começar aqui, essa pergunta que a irmã me fez, o edito foi feito para que ninguém, no prazo de 30 dias, adorasse qualquer Deus. Só que vocês podem ver que na letra aqui está escrito um Deus com letra minúscula. Com letra minúscula. Quer dizer, o Deus mesmo, verdadeiro, o que Daniel servia, era o Deus com letra maiúscula. Vocês podem ver que nessa parte da Bíblia, nesse livro, né, de Daniel 6, está escrito Deus que não pode adorar os deuses, qualquer um Deus. Só que o Deus que o Daniel estava adorando é um Deus com letra maiúscula, que está aqui, né? Só que a pergunta, sabe qual foi feita? Que a irmã falou que não se conformava em que os homens que acusaram Daniel, os seus familiares foram jogados junto, filhos, crianças. Já pensou você ver uma criança, o pai errar, a criança ser jogada na cova dos leões? Dá muita tristeza, né? Mas naquela época não, irmão. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Irmão, era uma geração ali, pelos que eles viram, foi o espírito da inveja que entrou naquela época. Porque Daniel estava prosperando. E eles queriam barrar Daniel, para que Daniel não prosperasse, né? E pegaram uma falha, vamos dizer uma brecha, né, na lei, que a lei antes, depois do rei selar, né, dar o edito, não poderia retornar, voltar atrás. E o rei gostava de Daniel e sabia que Daniel servia um Deus vivo. Sabia. Quer dizer, o rei sabia que Daniel servia um Deus vivo, mas ele também colocava as ordens dele. Né? Colocava as ordens dele. E Daniel não parou.
Se fosse no tempo de hoje, se tivesse uma ordem dessa, a primeira coisa que as pessoas fazem é fechar, esconder, né? Para não ser pego, para não ser jogado, né? Mas Daniel não, ele continuou servindo a Deus, que ele sabia que o Deus dele iria livrar. E essas pessoas que foram jogadas, irmãos, aí foram os filhos da maldade. Isso mesmo, os filhos da maldade. Já estava ali, os pais, mães, já estava tudo contaminado pelo aquele espírito. Já estava. Era uma geração, irmãos, que mesmo se não fosse jogado as crianças, né? Se não fosse jogado as crianças, iria dar problema depois. Que o mesmo espírito dos pais iria retornar nas crianças, iria pegar aquele espírito ruim, iria pegar nas crianças. Já era tudo condenado. Deus já permitiu de liquidar a fatura. E o bem reinou. Não deixou nem, irmão, semente, não deixou nem raiz. Já dali mesmo cortou o mal e mandou para os leões, né? Porque imagine, vai os pais, olha só como que Deus faz tudo certo e o rei foi inteligente. Mandou jogar o pai, os maridos, as mulheres e os filhos. Imagine se ele fica com pena, já só o marido e as mulheres, os adultos. E as crianças não, a criança é inocente. As crianças não vamos jogar. Uma daquelas crianças podia vingar os pais, né? O mal já estava sobre ele ali na terra, né? O mal, o espírito já estava ali sobre ele. Já estava, a perdição já era fruto, melhor dizendo, daquela perdição. Porque acusaram o homem. Imagina uma pessoa acusando o homem justo, fiel, perante Deus, primeiramente, e perante aqueles que mandava nele, que era governante sobre ele, né? Quer dizer, não tinha culpa nenhuma. Imagine, não era tão fácil não acusar a pessoa, fazer a pessoa ir até a beira da morte, ali cheio de leões, né? Cheio de leões ali, rugindo para pegar ele, e depois ficar de boa. Ele sair de lá, foi um engano, né? Ou então, ó, você vai, então vou te castigar com outra coisa aqui. Né? Não, olho por olho, dente por dente. Foi jogado ele e a semente toda dele para acabar, dissipar todo o mal. E o rei não queria comprometer ali o local. Então essa é a resposta, da minha opinião, irmãos. Veja bem, irmãos. Nós estamos aqui, eu estou respondendo essa cara serva de Deus que fez essa pergunta. Veja bem, né? Que nós aqui no canal, nós vamos trocar informação. Eu estou trocando informação com a querida Irmandade, com os queridos inscritos a este respeito. Da minha opinião, irmãos, da minha opinião, do meu ponto de vista, eu penso desta forma. Do meu ponto de vista, né? A pergunta foi feita, do meu ponto de vista, a minha verdade. Né? Minha verdade é esta. É dessa forma que eu acho, tenho certeza que aconteceu por isso. Exterminou o mal que ali rodeava os espíritos, rodeava aquele servo de Deus que servia a Deus em espírito e verdade. E creio que todo mal hoje, irmãos, que cerca os servos de Deus aí, né? Ah, mas não é só irmão do ministério, qualquer servo de Deus, irmãos, que sirva a Deus em espírito e em verdade. Não estamos falando aqui, porque está falando do ministério. Não, é qualquer um que sirva a Deus, espírito e verdade, e seja sincero perante Deus. O mal não vai prevalecer nunca, irmãos. Eu já provei isso. Eu já provei isto, irmão. Já provei isso. Que o mal veio sobre mim, me acusou, né? Me acusou. Na hora eu me vi aflito, pedi força e o Senhor deu a vitória. O Senhor deu a vitória. Que aquela pessoa que viu o que ela tinha me acusado, ela mesma passou carão, né? Carão por maus lençóis. Eu depois tive pena dessa pessoa. Ainda tive pena a ponto de apresentar ele na mão de Deus e falar, Senhor,
minimiza um pouco o sofrimento dessa pessoa. Minimiza, Senhor. Porque essa pessoa veio falando em seu nome com falsidade, veio falando uma coisa que você não deu ordem e agora ele está nessa situação. Isso que ele está passando é o que ele desejou para me passar. Só que mediante essas palavras, irmão, que nós vamos buscar, às vezes você pensa, eu vou ouvir uma pregação, estou ouvindo uma pregação aqui, estou indo na igreja ouvindo uma pregação, às vezes aquela pregação, irmãos, aquele que está ouvindo aquela pregação, ele está comendo aquela pregação que ele está passando por aquele momento. E várias pregações que eu ouvi na congregação foi o meu momento. Cada um de nós temos o nosso momento. Você tem aquele momento em querer louvar a Deus, em querer buscar a Deus, cantar hino, tocar, mas você vai para a igreja, chega lá, a palavra vem, servo de Deus, eu vou te abençoar, servo de Deus, eu vou fazer isso. Aí você pensa assim, meu Deus do céu, o Senhor falou que vai me abençoar, mas hoje eu não fiz nenhum pedido para Ele na palavra. Hoje eu só congreguei para louvar, porque eu sinto paz aqui dentro dessa casa. Entendeu? Eu sinto paz. Eu cheguei aqui hoje, Senhor, não te fiz pedido nenhum, não pedi para você falar comigo na palavra, assim, com uma causa urgente, com uma causa em que não pode passar de hoje, Senhor, para o Senhor falar comigo. Eu estou em paz, Senhor. Mas futuramente acontece que futuramente Deus sempre coloca um espinho na carne para que você sempre volta na casa do Senhor e vá buscar a palavra, para que Ele possa falar com você e você chorar ali naquele banco. Entendeu, irmãos? Já aconteceu várias vezes de eu pedir um sinal para o Senhor e o Senhor na pregação todinha. Isso acontece não é só comigo não, é com todos, irmão. Ninguém é diferente aqui não. E o Senhor começa falando e você fica ali prestando atenção. Senhor, fala isso. Senhor, fala aquilo. Senhor, eu vim buscar isso. Isso que você está falando deve ser para o meu irmão, para minha irmã. Aí quando a palavra acaba, você fica triste ali, assim, ó. Você não fala mais comigo. Eu acho que eu estou errado. Eu acho que eu estou com algum defeito aí que eu estou fazendo. Sabe, alguma coisa errada que eu estou fazendo na presença de Deus que Deus não se agradou. Deus não fala comigo. Aí dobra o joelho lá, agradece o culto e tu lá triste. Ah, Senhor. Tu falou com todo mundo, menos comigo. Eu acho que não sou nem mais... não tenho nem mais... como se fala? Eu não sou nem mais... E eu acho que Deus nem me ama mais. Que Ele não fala comigo. Aí de repente, irmão, olha só que gostoso. De repente, o irmão levanta da oração, pede um hino e você canta ali, só mexendo a sua boca. Porque o Senhor não falou contigo aquela noite. Antes de encerrar o culto, que o irmão vai fazer assim, ele põe a mão no púlpito e olha e fala assim: irmãos, eu não vou levar para trás. O Senhor já me deu, mas acabou a palavra, mas eu tenho que falar. Aí acaba falando o que você quer. Porque esse Deus é de surpresa. Esse Deus, Ele quer saber a tua fé até onde vai. A tua força onde vai. Se você ali já falou, já pensou alguma coisa, o Senhor te prova. O Senhor te prova que te ama, porque na última hora Ele falou com você. Aí aquele culto todinho, você aflito, prestando atenção, que Deus sabe que você prestou atenção, que você queria uma resposta dele. É a mesma coisa daquelas crianças que perguntam coisa para um adulto, e várias crianças perguntam tudo ao mesmo tempo. E o adulto vai respondendo uma, vai respondendo outra, vai respondendo outra, e aquela criança sai triste porque aquele adulto não deu atenção para ela. Chega no final, o adulto fala: vem aqui, o que você perguntou mesmo? E aquela criança fica feliz. Por quê? Deu atenção para ele. E é isso que às vezes acontece na igreja, irmão. Já aconteceu várias vezes comigo. Várias vezes. Uma vez fui buscar a palavra, faz tempo. Isso foi no ano de 92. Eu queria comprar um terreno, eu estava doido para fazer minha casa, doido para comprar um terreno, e uma moça chegou e falou assim: ó, te faço aí, nem me lembro o dinheiro de antigamente, era cruzeiro, cruzado, te faço tanto. E ela falou assim: para você, que eu te conheço tua família, sei que você é honesto, eu te faço aí, vamos supor, em 10 vezes esse valor. Vamos jogar hoje, irmão? Não vou dar uma certeza no dinheiro na época, que mudou pro real.
Mas vamos jogar hoje 7 mil reais, eu pagaria ali 700 reais por mês, em 10 vezes. E eu fiquei feliz, falei, poxa, um terreninho, eu comprando com esse valor, me aperto, casado de novo, vou ter o que é meu, né? E só que eu fui conversar com a família, falei, não, nós vamos buscar a palavra. O que Deus falar pela palavra. Porque sabe por que a gente vai buscar a palavra? Para aqueles que não entendem. Porque não é que nós vamos lá pedir autorização para o cooperador, autorização para o ancião, comunicar ele, não. Ele não estava nem sabendo da minha petição. Porque Deus é o Deus do futuro, do presente, do passado. Deus sabe o que vai acontecer na frente. Aí Deus fala pela boca do servo de Deus, não compra que você vai se arrepender. E foi isso que o Senhor falou. Na boca do cooperador da minha comum, antiga comum. Irmão, não, aí começou o culto todo, falou com um, falou com o outro, e eu ali, falei, meu Deus do céu, Senhor, eu quero comprar um terreno, tô doido. Eu falei pra moça que amanhã eu ia dar a resposta pra ela, hoje é quarta-feira, eu tô aqui congregando, e naquele nervoso, eu falei, meu Deus do céu, se eu comprar amanhã e der errado, e fiquei ali, aí acabou o culto, acabou a palavra, no último hino, o irmão parou, falei, irmãos, eu não vou levar para trás o que Deus está mandando falar para alguém aqui. Se você quer comprar algo e veio pedir confirmação, o Senhor te fala, não está autorizado, não compra que você vai se arrepender. Aí a santa paz de Deus, a graça do Senhor, aí encerrou o culto. E eu ali falei, poxa, falou comigo, era isso que eu queria. Já saí, falei, não vou nem comprar, mas não vou nem me endividar, né? O Senhor falou que não, é melhor que nem me endivido também. Irmãos, eu cheguei pra moça lá, falei, ó, não vai dar pra comprar assim, assim, assim. Não falei, né? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Tem uma outra pessoa aí querendo comprar? Tá bom, então venda pra ela. Irmão, 2 anos depois, essa pessoa que comprou esse terreno, eu conversando com ele, falou, o terreno é grande, né, que o senhor comprou. Era um barranco assim, tinha que tirar as terras, né? Ele falou, rapaz, eu me arrependi de ter comprado esse terreno. Eu falei, por quê? Eu não descobri que tinha uma mina debaixo do terreno. Minha casa é úmida, sobe. Eu já impermeabilizei ela todinha, mas ela sobe água pela parede. Fica úmido, mofa tudo. Eu vou acabar indo embora e alugando essa casa ou vendendo. Não fica aqui não. No tempo de frio, então, ninguém aguenta dentro de casa. Irmãos, quem é que avisa, irmãos? Quem é que avisa? O Senhor, irmão. Por isso que é bom buscar a palavra, servo de Deus. O horário já está passando aqui, irmãos. Mas quero que os queridos inscritos, apreciadores, até você mesmo que é de outra denominação, pode comentar aí, né? Nós vamos trocar ideias, vamos trocar experiências. E, irmãos, e creio que junto com vocês a gente vai decifrar isso também. Da minha opinião, é esta parte. Por que as crianças, junto com as mulheres, foram jogadas para os leões comer? Tá bom? Então, encerro o vídeo por aqui. Fiquem todos na santa paz de Deus. Saúde aos seus familiares. Tenha uma boa sexta-feira. Que Deus vos abençoe todos. Todos em geral. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus. No grato amor que é de Jesus Cristo. Fiquem com Deus.